absurdo. Olha isso, gente. O governo Tarcísio instala o aplicativo nos celulares de professores e alunos sem autorização. E isso é flagrantemente ilegal, né, Felipe? Com tudo isso que está acontecendo, esses cercos se fechando ao Bolsonaro, você acha que isso muda um pouco aí no bolsonarismo em si? Isso vai afastando, isolando cada vez mais esses golpistas, assim, e isso pode favorecer aí o debate político para as próximas eleições? Você acha que isso vai ter ou quem vai herdar o espólio aí do Bolsonaro vai ser alguém muito pior, né? A gente até tem falado aí Zema, Tarcísio. Como você está vendo essa mudança aí, né? Esses cercos fechando ao Bolsonaro, que já está, inclusive, inelegível? Olha, Adri, eu acho que vão passar sabão em pó no esterco. Vai ser assim que vão apresentar o candidato da direita. Vão passar o sabãozinho, mas o esterco está lá embaixo. E eu acho até pior. Eu acho que não dispersa. Sempre vai haver um contingente que gira em torno dos 25% do eleitorado bolsonarista. O que significa isso? Proto-fascista, né? Nazi-fascista, com ideais de misoginia, ideais de racismo, ideais de xenofobia e todas as mazelas que a gente viu acontecer nos últimos 4 anos. Esse eleitorado está lá, é cativo. E qualquer candidato da direita limpinha, essa que vai passar o sabão em pó no esterco, vai precisar desse eleitorado e, portanto, não vai poder desmobilizá-lo. Daí a preocupação do Tarcísio, por exemplo, governador de São Paulo, que é um possível candidato, em não isolar o bolsonarismo. Mesmo quando ele apoiou a reforma tributária e tirou foto do lado do Fernando Haddad, ele depois se desculpou um pouco com o bolsonarismo e a própria família Bolsonaro pediu para que não se fizesse campanha contra o Tarcísio, porque eles veem o Tarcísio como um ativo da direita. Entendeu a alquimia do esterco com sabão em pó? É isso que eles querem fazer. Eles não querem abrir mão disso. Então, me parece que fica pior. Fica pior porque, com essa aura de limpeza, que não é limpeza, é possível que se tente atrair um centro para esse projeto que vai continuar o mesmo. O próprio Tarcísio, pelo que a gente está vendo, continua com práticas que são muito próximas ao bolsonarismo. Essa última de, por exemplo, querer que todos os alunos das escolas de São Paulo estudem por tablets, baniu os livros de papel. Onde é que ele pensa que está? Nem na Noruega, nem no país avançado do mundo. É de um absurdo imaginar que qualquer aluno de uma escola pública tem acesso, não aprendeu nada com a pandemia. Quer dizer, ele aprendeu. Na verdade, ele sabe de tudo isso, mas é porque isso é um projeto. É o projeto de isolar a classe pobre, é o projeto de isolar a periferia e isola pela educação também. Se você não, porque vejam, qualquer estudante de escola pública sabe o ritual que é na família receber os livros nos primeiros dias de aula. A família inteira lê os livros. É muito interessante isso. É muito interessante. Quem já teve a oportunidade de acompanhar esse recebimento, pega o livro de história, de geografia, de matemática, todo mundo folheia aqueles livros, quer saber, mesmo as pessoas da família que não têm o mesmo grau de instrução, acabam se interessando por aquele objeto, que é um objeto que tem um simbolismo, além de toda a funcionalidade que o livro tem, obviamente, dentro da educação, há também um simbolismo dentro da família de ter aquele objeto lá. Aquilo une, aquilo traz a cultura e a educação para dentro de casa. E é isso que o governo Tarcísio quis tirar do povo paulista com essa atitude. Então, reparem que é um projeto. Um projeto, assim como o massacre do Guarujá, né, a polícia do Tarcísio. Então, não mudou nada, ele só está limpinho, ele só está com sabão em pó na camisa. Mas o esterco bolsonarista continua, e o esterco bolsonarista está no poder em São Paulo. Então, respondendo a tua pergunta, Adri, eu acho que piora. Piora muito o debate político, porque a gente não tem aqueles impropérios vindo da boca do Bolsonaro, que não vai ser candidato, mas a gente tem os impropérios disfarçados num discurso limpinho, como faz o Tarcísio.
A Suécia voltou atrás, né, gente? Um país desenvolvido voltou atrás, as pessoas, Exato. crianças passaram a ter livro impresso. Agora, hoje de manhã, viu, Felipe? Eu fiquei de cara com uma notícia bizarra. São Paulo repete Paraná e instala app sem autorização no celular de professores. Eles invadiram. Alunos também, os celulares dos professores e dos alunos para instalar um app esquisito, né? Porque se você entra com um app lá, abre a possibilidade, por exemplo, de espionar as mensagens dos professores, né? Isso é uma coisa tipo 1984. É uma coisa absurda. Olha isso, gente. O governo Tarcísio instala o aplicativo nos celulares de professores e alunos sem autorização. Isso é flagrantemente ilegal, né, Felipe? É flagrantemente legal, você tem razão. E não é só isso, não para por aí, né? Vocês já viram também que há uma autorização da Secretaria de Educação de São Paulo para que todos os diretores possam invadir a aula de qualquer professor a qualquer momento para fiscalizar aquilo que está sendo dito em sala de aula. Isso diz respeito a um artigo, o preceito básico da Constituição brasileira, que é o da liberdade de cátedra. O professor em sala de aula, ele é a autoridade máxima e tem liberdade de cátedra, autoridade da cátedra que ele está ensinando. Além de ser um ambiente, esse sim, sagrado. Se houvesse um ambiente religioso sagrado no país, deveria ser a sala de aula muito mais do que qualquer templo. A sala de aula é o verdadeiro templo de qualquer nação desenvolvida. Então, isso não é só um ato de censura, é mais do que isso. É mais um dos atos protofascistas de Tarcísio, confirmando o que eu falei anteriormente. Então, falamos da polícia, né? Falamos dos livros didáticos, agora falamos dessa invasão nos professores. Repare, Dri e Sinara, os inimigos públicos continuam os mesmos do bolsonarismo, né? Jornalistas, intelectuais, professores e gente da cultura, artistas. São sempre os 4 inimigos da direita e da extrema-direita. Por quê? Porque são aqueles capazes de criar consciência nas pessoas, criar consciência de classe, né? Criar consciência artística. Mas quem mais poderia fazer isso? Então, nessa guerra, que não é simplesmente uma guerra cultural, como se quer crer, aliás, eles tentaram absorver um conceito do Gramsci, um filósofo marxista, mas absorveram muito mal. O que fazem não é uma guerra cultural. O que fazem são tomar atitudes que são claramente identificadas como atitudes nazifascistas. E eu estou classificando como nazifascistas não gratuitamente, eu estou classificando dando exemplos históricos. Né? Se a gente voltar para a Itália de Mussolini ou para a Alemanha de Hitler, obviamente não havia aplicativos, porque não havia internet, mas havia um controle social de tudo que acontecia nas salas de aula, tudo que acontecia nos teatros, tudo que acontecia nos ambientes culturais. Essa era a forma também de fazer com que aquela sociedade alemã, aquela sociedade italiana, fosse totalmente controlada pelos nazistas e pelos fascistas que ascendiam ao poder. Então, Dri, Sinara, o projeto é o mesmo, o projeto não mudou. Muito cuidado com isso, muito cuidado com os Tarcísios, com os Zemas. O Zema com o muro que quer fazer no Nordeste, né? É muito o muro do Trump, né? Só que é dentro do país. É como se o Trump fizesse um muro separando Texas, Alabama, os estados do Sul. Só que lá é o contrário, né? O Norte que é mais desenvolvido. É isso, é o Zema xenófobo dentro do próprio país. É o Tarcísio matando com a polícia, espionando professores. Essa gente é igual, Sinara, Adri. Essa gente não muda. Não dá para a gente botar num outro... Eu vejo muita gente colocando num outro escaninho. Então, Bolsonaro é a extrema-direita e o Zema e o Tarcísio são a direita civilizada. Não são. Não é verdade. Eles são uma extrema-direita disfarçada. Como eu disse, o sabão em pó em cima do esterco. É isso que eles são. E a gente tem que saber identificar essas atitudes, como a gente está identificando aqui no programa, discutir essas atitudes aqui e mostrar para as pessoas como essas atitudes, elas não só voltam ao passado, como desenvolvem estratégias desse passado recente do Bolsonaro. Elas difundem o bolsonarismo de uma forma, aspas, limpinha. E isso a gente precisa denunciar sempre.